Quando eu frequentava uma certa igreja tradicional, eu ouvia muito a frase sem família, sem famílias não existe igreja. E eu comecei a meditar e passei a entender que essa frase, além de polêmica, ela não é verdadeira. Porque eu comecei a entender que nós vivemos o evangelho da graça. O tempo de Cristo, o Novo Testamento, o Evangelho vivo, o Evangelho da graça. E o Evangelho de Cristo, ele valoriza o ser humano em si. A salvação é individual. Eu encontrei várias passagens na Bíblia onde Jesus fala a respeito, onde existe o episódio que Jesus poderia valorizar a família, supervalorizar, e eu observo que ele fez de forma diferente. No episódio em que veio a mãe e o pai dele que falaram: Jesus, teu pai e tua mãe estão lá fora. Jesus disse: meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Outra passagem, Jesus diz: eu vim trazer a espada sobre a família, porque ele falava que quando a pessoa quer seguir a Cristo, muitas vezes os familiares, os parentes, eles vão perseguir, eles não vão entender, e muitas vezes a pessoa tem que deixar sua família, deixar seus parentes para seguir a Cristo. E ele falou: quem não deixar seus pais para me seguir, seus pais, seus parentes, seus familiares, quem não deixar não é digno de mim. Então, no Novo Testamento eu não vi, estou falando de Cristo, eu sou uma pessoa que sigo a Cristo, não sigo Moisés, não sigo Elias, eu sigo a Cristo. No Evangelho de Cristo eu não vi em nenhuma passagem essa supervalorização da família. Não estou aqui dizendo que Jesus é contra a família. Eu estou falando dessa supervalorização de pregadores chegarem a dizer que sem família não existe igreja. Até porque eles, quando falam em família, é até um certo preconceito que eles querem passar, que eles querem levar, porque eles, quando falam famílias, eles não aceitam uma mãe com um filho que cuida de um filho, um pai que cuida de um filho, uma tia que cuida do sobrinho como filho, uma avó que cuida do neto como filho, uma pessoa que não é a mãe e o pai biológico que cuida daquela criança como filho. Eles não aceitam. Eles só aceitam a família que eles têm como a família tradicional. Então, para fortalecer, na verdade, para fortalecer esse preconceito, eles começam a instituir essa coisa: sem família tradicional não existe igreja. Quando na realidade muitas crianças criadas só pelo pai, só pela mãe, só pela tia, só pela avó, só por outra pessoa que não é o pai e a mãe, muitas vezes são pessoas que se criam com mais educação, com caráter, do que muitas vezes aquele que está ali naquela família bonitinha, de pai e mãe, até vão para a igreja, mas em casa não recebe ensino, educação, não tem exemplo e se tornam péssimas pessoas. E até pessoas distantes de Deus, muitas vezes. Então, no Velho Testamento, nós vemos essa supervalorização da família, sim. No Velho Testamento, sim. Até porque nós temos que entender que o Velho Testamento é voltado para a história da nação de Israel. E no Velho Testamento ali estava a formação da humanidade. As nações eram formadas por tribos, as tribos eram formadas por famílias. E o Velho Testamento ficou como um simbolismo para nós que somos da graça. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, como seguidores de Cristo, como cristãos e não como judeus, nós temos que ter a visão de Cristo sobre as coisas. Então,
É até engraçado porque Jesus disse que os seguidores dele seriam percebidos, seriam vistos pelo fruto. E o fruto do Espírito que a gente vê lá em Gálatas, tem 9 características, que é o amor, que é a mansidão, que é a paz, que é a temperança, que é a longanimidade, que é a bondade, a benignidade. E esse fruto com essas características não é supervalorizado na igreja. Muitas vezes as igrejas valorizam as aparências. E isso entra também nessa questão de querer valorizar aquela família que eles têm como tradicional do pai e da mãe só nas aparências, porque muitas vezes na própria igreja não é ensinado a esses pais e essas mães a passarem valores, educação básica, e até o temor a esses filhos que depois se tornam pessoas insuportáveis, filhos de crentes, filhos de casais tradicionais, mas que se tornam insuportáveis, enquanto outros, criados só pela mãe, só pelo pai, só pelo tio, só pela tia, pela avó, por outra pessoa que adotou, são pessoas que se dedicam a educar, a formar um bom caráter, uma boa personalidade, e essas pessoas se tornam cristãos autênticos, cidadãos de caráter. Então, eu quero deixar essa reflexão e dizer que essa frase, sem família não existe igreja, para mim, não é verdadeira. É polêmica a minha reflexão, mas essa é a minha opinião. E eu coloco essa minha opinião com base no que Cristo falou, com base nas palavras de Jesus. Obrigado.